É uma pergunta aí de US$ 1 milhão, né? Assim, como que a gente consegue conciliar, né, essa proteção, né, auditoria, regulamentação, as leis, né, que a gente tem hoje também, com desenvolvimento ágil, inovação, transformação digital, né? E no seu caso, né, uma empresa aí, né, de varejo, vamos falar assim, que se transformou num banco, né? Como é que que foi para o setor financeiro, né? Como que você entende Vamos isso? lá. Bom, essa pergunta ela é maravilhosa, né? Porque a gente vai falar de um ecossistema, né? De anos de varejo, né? Que já vinha trabalhando como financeira, né? Desde 2008 e resolveu criar um banco digital. E aí, quando a gente olha para todo esse processo, o banco digital já com uma jornada 100% cloud. E o varejo ainda com muita coisa, com muito legado e tudo isso de alguma forma se conectando. Então, quando a gente olha para o mundo do desenvolvimento, né, a gente tem todo aquele ambiente ainda tradicional, onde a gente tem que fazer lá programas de desenvolvimento seguro, conversar muito com os times, ter ali os nossos processos de teste. E a gente sabe que o modelo antigo a gente atuava muito mais em procurar em produção do que corrigir, né, no início. A gente sabe que o custo desse processo ele é quase 30 vezes mais caro quando a gente fala de corrigir em produção ou quando em relação ao que você antecipa no início do processo. Mas quando a gente entra para esse novo mundo, né, e quando a gente fala do DevOps, do DevSecOps, a gente entende que é mais simples, né? Security by Design, você consegue montar o quebra-cabeça de uma forma mais aderente e eu diria até mais simples em relações a custo, porque existe investimento, mas a partir do momento que você detecta no início do processo vulnerabilidades em código e você as corrige, o custo vai ser menor do que ter uma exposição ou mesmo uma correção em produção. Mas, assim, uma coisa muito importante, até antes da gente falar da correção do código, a transformação digital, o que ela tem pedido para todas as empresas? A aceleração. E as empresas que hoje já trabalham com um novo modelo de Agile, onde você tem uma série de squads, as squads elas são famintas por velocidade e autonomia. E aí os times de infraestrutura tradicionais e os times de segurança tradicionais são finitos e eles acabam virando um gargalo desse processo. E aí você, como gestor de segurança, qual é o grande desafio? Até que ponto pode chegar essa autonomia dos times de desenvolvimento? Mas se você não tem uma esteira já completamente adequada, essa autonomia você acaba passando um pouco mais para as squads. Mas o que a gente acredita, né? O que eu, como gestor de segurança, eu acredito muito? Ainda antes de falar de código, primeiro a gente tem que ter uma esteira DevOps e que ela tenha um conceito de abstração para o desenvolvedor de infraestrutura e segurança. Puta, então o que você quer dizer com isso? Ele vai lá, ele vai se servir numa plataforma corporativa, onde ele vai solicitar o ambiente, mas ele não está lá dizendo qual é a descrição do hardware, qual é a descrição de uma máquina virtual. Para ele é indiferente isso. E tudo aquilo que ele precisaria de segurança para iniciar aquele servidor, acesso a logs, etc., contas de aplicação, usuários de aplicação, isso ele já recebe de forma automatizada. Então, ali você sim ganha uma aceleração. E aí, após essa etapa concluída, que isso a gente está trabalhando muito forte aqui na Riachuelo, só para vocês terem ideia, os 4 executivos de tecnologia, então, eu, segurança, infraestrutura, desenvolvimento Riachuelo e desenvolvimento banco, nós somos os responsáveis pela criação da esteira. Porque não é a segurança que vai drivar, não é a infraestrutura, nem o desenvolvimento. É esse colegiado que vai determinar quais são os padrões e os modelos que nós vamos usar e atendendo às necessidades do time de desenvolvimento. E aí sim, né, a gente está nesse modelo de construção agora, a gente já vê algumas empresas de mercado um pouco mais aceleradas com essa visão, mas depois disso, a gente tem que tratar o código. E aí, no momento que o dev passou por toda essa abstração e ele está escrevendo o código dele, ele vai fazer o primeiro build para a esteira, ali eu já tenho que estar analisando isso. E depois as outras etapas da esteira. O que isso vai me garantir? Que eu vou passar numa esteira mais padronizada, que a gente vai validar
toda a questão de desenvolvimento seguro, nós vamos mitigar uma série de riscos, porque não existe bala de prata, e a gente está falando de um processo totalmente ágil, e segurança tem que ser multicamada dentro desse processo, e aí sim, a gente ainda vai ter os nossos testes de intrusão, nada disso vai mudar, né? A gente tem que ter a garantia, hora feito com times internos, hora feito com times externos, né? Até para a gente ter ali uma transparência no processo. Então, e tudo isso caminhando em paralelo, toda essa construção, né? E a Carol sabe, a gente já teve reuniões, a gente já discutiu isso aí também, sobre processos e soluções, mas ao mesmo tempo você ainda tem um legado que trabalha no método tradicional e o seu time de segurança tem que fazer todo o trabalho ainda mais tradicional. Mas, e aí resumo da tua pergunta, né? Pô, Godoy, $1 milhão, eu vou esquecer os milhões e eu diria o seguinte, o que eu acredito? Eu acredito nesse movimento. Esteiras com abstração de infraestrutura e segurança e que, dentro do processo de desenvolvimento, a gente tem ali total visibilidade, né, do que está acontecendo e que a gente possa ter métricas e a gente pode chegar em algum momento, por exemplo, para quem consome muitas fábricas de software, você vai conseguir medir a qualidade daquela fábrica de software e você pode botar isso até em contrato de SLA e se aquela fábrica ela não atende um requisito mínimo, você pode descredenciá-la para que você contrate até uma nova fábrica. Então você passa a ter insumos e dá clareza também para os tech leads das squads, dos seus devs, aquela galera que está precisando de um treinamento melhor, se você tiver lá uma questão de um security champion dentro da squad, para que ele trabalhe melhor esses pontos com os times. Então, de certa forma, o que eu acredito muito é nesse modelo.